Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Hoje connosco temos Duarte Champalimau, o presidente da mesa da Assembleia Geral da APIP. A APIP que organiza no dia 17 de outubro o Plastic Summit em Lisboa. Duarte, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado por se juntar a nós nesta breve conversa. Faltam poucos Boa dias tarde, para o João. Plastic Summit. O que é que podemos esperar da edição? Bem, eu acho que nunca houve uma edição, acho não, tenho certeza, nunca houve nada deste género, feito por uma associação sectorial, neste caso de plásticos, produtores plásticos, que é algo novo e acho que vai marcar um marco neste tipo de iniciativas. Portanto, são mais de 1000 inscritos, 32 speakers, vêm pessoas de várias partes do mundo e de facto isto vai ser histórico. Portanto, as minhas expectativas já são muito boas, mas tenho a certeza que vamos superar com este evento as expectativas de muita gente. Duarte, como é que o setor dos plásticos, digamos, quando falamos em plástico há sempre uma conotação quase negativa, à luz das metas ambientais, à luz dos critérios de sustentabilidade. Como é que o setor está a navegar este novo tom, daquilo que são as perspectivas e também as exigências dos próprios consumidores, dos próprios governos? Como é que se navega essa conotação negativa de que eu falava? Pois, é um facto que isso acontece. Infelizmente, e também as próprias redes sociais, onde há informação um pouco detalhada e pouco profunda, também não ajudam para o melhor entendimento deste assunto, dos plásticos e da poluição. Existe muito o chamado greenwash, não é? Uhum. E isso tem que ser desmistificado, este assunto dos plásticos tem que ser desmistificado, porque os plásticos têm propriedades que são imbatíveis que ajudam a nossa própria saúde, nossa própria segurança na área da saúde, na parte, por exemplo, da médica, etc. São imbatíveis em todas as propriedades que oferecem para salvaguardar e a parte logística da alimentação. E o que é facto é que nós, em 1950, éramos cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje somos 8 e em 2050 as perspectivas são de que seremos quase 10 mil milhões de pessoas. Portanto, há um aumento muito significativo da população, um aumento muito significativo do uso dos recursos naturais e por conseguinte, temos que saber como utilizar de modo mais eficiente portanto, esses recursos que temos à nossa disposição. O plástico sem dúvida alguma, um produto premium pelas suas capacidades que oferece. Isto, obviamente, eu não estou a defender o uso de mais plástico. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, devemos entender melhor o plástico, tentar reduzir a sua utilização de forma que seja mais ótima, não é? E, muito importante, uma das grandes propriedades do plástico é que é totalmente reciclável. Então, temos que utilizar essa propriedade para dar novos usos ao plástico, ou seja, o plástico sendo o resíduo de alguns produtores, alguns utilizadores, pode ser matéria-prima de outros, não é? Portanto, a tal Questão. circularidade, não é? Portanto, nós temos que reduzir, sem qualquer dúvida, o uso do plástico, temos que o reutilizar e reciclar. Eu acho que isso é. Diria que o plástico é o parente com a pior reputação de entre aqueles que são os materiais que formalmente, que frequentemente, aliás, ouvimos ser catalogados como insustentáveis. O caso mais recente do alumínio, do lítio.
portanto, materiais que exploramos da terra. O plástico não é um caso, o plástico é sintético na sua natureza. E o Plastic Summit pretende, na agenda, discutir soluções inovadoras para o futuro do plástico. O que há a inovar dentro deste setor? É uma pergunta pertinente. Super pertinente e é onde esta associação portuguesa, a APIP, com muito mérito, tem estado a trabalhar para alertar, formar e ajudar a descobrir novos caminhos nesse sentido, tal e qual como o João mencionou. De facto, o plástico é considerado como você disse, acho que a expressão, o vilão. E não devia ser, porque eu acho que nós o que devíamos estar a olhar é para a neutralidade carbónica, não é? E o plástico ajuda muito essa neutralidade, porque, por exemplo, os carros hoje em dia cada vez são mais leves. São mais leves porquê? Portanto, são mais leves para poluir menos, não é? Mas são mais leves porquê? Porque têm mais componentes, têm componentes mais de plástico, em vez de ser. Há muita substituição dos componentes metálicos para plástico. Portanto, eu não acredito que o plástico é o causador de toda esta problemática que está neste momento. Mas, por exemplo, na questão dos microplásticos e a própria questão da poluição dos oceanos, que tem vindo a ganhar um maior destaque na agenda mediática, é derivado do uso e da própria indústria de plásticos. Certo. É derivado... O plástico há de vir de algum sítio e há de ir para algum sítio. E acho que o maior problema é o comportamento do pós-vida do plástico, ou seja, o nosso comportamento que a gente faz ao pós-vida do plástico, e é isso que nós temos que mudar. E nós não só temos que mudar o nosso comportamento, em o que é que a gente faz quando a gente já não precisa de um determinado plástico, mas eu e a associação acredita que a melhor forma de mudar esse comportamento é de dar novos usos ao plástico, ou seja, como eu dizia há pouco, o plástico, como tem essa capacidade de reciclabilidade, não sei se é assim que eu posso dizer. Sim. É importante que o plástico seja já desenhado na origem, para que tenha um potencial de reciclabilidade para outras utilizações noutras indústrias, portanto, aquela transversalidade. E isso obriga a mudança comportamental, obriga a muito ID, não é? Da investigação, para que o plástico seja logo do início desenhado para que continue a ser útil ao longo não é da sua vida, porque a sua vida pode, no limite, claro, pode ser infinita, mas que ao longo de várias vidas, e para que não vá parar aos oceanos, ou não vá parar a outros sítios onde de facto não devia. Há aquela questão, e eu ponho isto, eu posso ser um bocado, eu não sei a resposta, mas sei que não é evidente a resposta. Tá. E se calhar vou ser um bocado controverso, mas até que ponto até que ponto é pior para o meio ambiente? Se termos no nosso escritório uma garrafa de plástico de água ou uma garrafa de vidro? Eu não sei a resposta. Para mim não é evidente, porque a garrafa de vidro tem uma pegada carbónica muito elevada, não é? Coisa que o plástico não tem. Portanto, aqui a questão é o que é que nós fazemos com essa garrafa de plástico. E é isso que a associação tem tentado trabalhar através das iniciativas que tem feito e dos programas, portanto, nomeadamente a Agenda Verde, que entra dentro do PRR, mas tem tentado mostrar ao setor e à população em geral
formas de continuar a dar vida ao plástico, para que o plástico não termine exatamente nos oceanos, onde ninguém quer, e eu muito menos, porque eu estou particularmente ligado aos oceanos. Pela minha... Duarte, uma última questão antes de terminarmos e ficarmos sem tempo. Naturalmente o plástico provém de matérias fósseis, portanto combustíveis fósseis. De alguma forma, aquilo que tem sido o aumento dos custos energéticos e do custo destes produtos na origem tem impactado o setor ou não? Tem, obviamente, que sim, há outros setores muito piores. Ainda há bocado estava a falar do setor do vidro. O vidro consome muito mais energia do que o plástico. Hoje em dia, felizmente, Portugal está muito à frente na utilização de energias renováveis, e a própria indústria, em que eu também faço parte, ou tem já soluções mais baratas de energia. Mas não é só o aumento dos custos que tem impactado. Toda esta, mesmo antes da guerra, o preço do plástico já vinha a subir muito, não é? E pronto, eu acho que é algo que nós estamos a aprender, não só na indústria, mas a população em geral, com este aumento significativo de subida de preços. Isso tem um impacto que é muito difícil passar isto para o cliente final, mas não é só nos plásticos, é em qualquer outra solução alternativa ao plástico também está a acontecer o mesmo. Portanto, não é uma coisa específica do plástico. Eu não considero que isto tenha um impacto específico só no plástico e que dificulte só o setor do plástico. Isto, infelizmente, está a dificultar todos os setores. Duarte Champalima, muito obrigado por se juntar a esta Fast Talk do Jornal Económico. O prazer é meu. O prazer foi meu, aliás. Muito obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas sempre que quiser na JETV, em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Fique bem.